Saiu o nosso querido Behavioral Economics Guide, Guia de Economia Comportamental do ano de 2022, que é um compilado de artigos, textos, documentos, estudos, pesquisas, experimentos dos últimos, assim, recentes dos últimos anos, que são publicados nesse guia que é um selo de qualidade. E aí eu gosto de dar uma lida em todos eles e fazer vídeos sobre alguns deles. Então é disso que se trata hoje. Vou falar aqui do primeiro texto que tem nesse guia, que é um artigo do Daniel Goldstein, que é um dos maiores psicólogos cognitivos do mundo. Ele é muito especialista em tomar decisão econômica. Então é um texto super interessante e o nome do texto, o título é Leveling Up Applied Behavior Economics, que em português ficaria nivelando a economia comportamental aplicada. Texto que ele fala sobre a crise da replicabilidade da economia comportamental. Beleza, o que é essa crise da replicabilidade da economia comportamental, a crise da replicação que esse artigo está mencionando? O que é isso? Bem, existem algumas ciências em que você pode criar um método e destrinchar ele durante o seu experimento, durante o seu artigo científico e dizer, eu achei esse resultado aqui com esse experimento que consistiu isso, isso, isso. Isso permite que outros cientistas do mundo possam tentar fazer o mesmo e ver se chega ao mesmo resultado. O que tem se visto, e não é uma coisa atual, ele está dizendo uma crise da replicabilidade como se fosse uma coisa agora. Não, agora está mais latente porque a tecnologia de informação está mais desenvolvida e a gente consegue ter acesso a muitos artigos. Então a gente vê com mais frequência, em várias áreas, tendo esse problema de replicação científica. A pessoa ela pega a mesma coisa que um cientista da Noruega fez, tenta fazer aqui no Brasil, aí vê, putz, eu segui o mesmo método, fiz a mesma coisinha, fiz o mesmo desenho, tudo, e não chegou ao mesmo resultado. Por que isso acontece? Pode ter uma série de motivos. E por isso que a economia comportamental não vai para frente, ou então por isso que ela não funciona, algo assim. Cara, a ciência tem esses problemas, é porque as variáveis da vida real são muito mais complexas do que a gente consegue mensurar com a nossa tecnologia atual. Estamos cada vez mais próximos de conseguir, mas ainda assim não é fácil. Existem muitos colegas meus que trabalham com economia tradicional, que não fazem experimentos, que eles também têm problema de replicabilidade. Eles pegam um modelo feito por uma outra pessoa em outro lugar, eles usam os dados, tentam replicar, às vezes com os mesmos dados, e olha, não deu certo. Por quê? Aí tem que ligar para a pessoa, tentar entrar em contato, descobrir o que está fazendo de errado, às vezes não consegue, e aí não vai para frente, simplesmente não publica o artigo. A questão da problemática da replicação vai acontecer muito em ciências sociais, ciências em que você tem o comportamento humano, porque a quantidade de variáveis que afetam os resultados obtidos é estrondosamente grande. Quando você faz um tipo de pesquisa na medicina, por exemplo, você aborda muito química e biologia. Então, dentro do corpo humano, as variáveis vão ser muito diferentes de você fazer algo da engenharia, por exemplo, de construir um elevador. As variáveis são mais controláveis, elas são mais normais em todos os lugares do mundo. O corpo humano também vai ter algumas variações internas nossas de cada pessoa, mas ainda assim, você não vai achar, sei lá, um dinossauro dentro do corpo humano, é muito difícil. Agora, o comportamento, você conseguir mensurar ele, achar resultados replicáveis, é realmente um desafio. E ainda assim tem muitos estudos que conseguem fazer isso. Tem muitos conceitos de economia comportamental que conseguem ser rigorosamente replicados e achar o mesmo resultado. E isso é muito difícil, cara. É só você imaginar as pessoas que você conhece, seus amigos, sua família, essa bagunça toda, e imagina tentar entender o comportamento deles e achar coisas que sejam mensuráveis, coisas que sejam sistemáticas e replicáveis. É um baita desafio. Então, essa crise da replicabilidade, ela existe, não tem como dizer que não, no sentido de que existem muitos artigos que estão sendo testados e acabam não achando o mesmo resultado, e ela é importante para a evolução científica, não deve ser vista como um problema, deve ser vista como uma coisa que a gente não deve ter medo, a gente vamos abraçar isso, vamos continuar tentando replicar e, erramos, então aprendemos, crescemos, evoluímos. Aí o que o Goldstein quis falar sobre essa crise da replicabilidade? Ele quis falar sobre um experimento que ele aparentemente participou, que você mostra para as pessoas que vão participar do seu experimento um quadradinho, que dentro tem vários quadradinhos, que no total tem 100 deles lá dentro e são todos brancos. Aí durante alguns poucos segundos, alguns deles são preenchidos
e depois volta a ficar tudo branco, e a pessoa tem que dizer quantos quadradinhos foram preenchidos, do 0 a 100. Ela tem que dar um número. Isso daí acaba sendo meio... Tipo, é um chute com base em cognição ágil, com base no quanto você consegue captar daquela informação. Então é um experimento de comportamento cognitivo. E o que ele viu? Ele viu que quando ele botava poucos quadradinhos preenchidos, por volta de 20, as pessoas tendiam a chutar para cima, davam valores acima de 20. Quando ele botava valores mais altos, acima de 50, lá pelos 90, 70, as pessoas chutavam para baixo. Então, quando viam lá muitos quadradinhos preenchidos, é muito difícil para a gente contar 100 quadradinhos, então as pessoas acabam errando, né? E o erro era superestimado quando o valor é baixo e subestimado quando o valor era alto. Então, tendia sempre para o centro. Ele fez isso rigorosamente, a mesma pergunta para várias pessoas, o mesmo desafio, e chegava sempre a esse resultado. As pessoas, quando o número era baixo, estavam para cima, quando o número era alto, estavam para baixo, indo sempre em direção ao centro. Ele, putz, que legal, achei aqui um conceito, um resultado demonstrando um comportamento sistemático dado a um estilo cognitivo. Pô, isso aqui é ciência. Aí, quando foram replicar, colega dele, inclusive, ele achou outra coisa. Achou justamente o contrário. Quando o valor era baixo, a pessoa subestimava, chutava para baixo, e quando o valor era alto dos quadradinhos, a pessoa dava um chute para cima, superestimando. Qual que foi a diferença? Os números eram um pouquinho diferentes. No primeiro experimento, a quantidade de quadradinhos preenchidos baixo eram 20. Nesse segundo experimento que tentou replicar, eles colocaram 30. Isso já mudou completamente. E quando os números de quadradinhos pintados eram altos, no primeiro experimento era em torno de 90. Nesse segundo era 70. Então, por isso, só essa pequena diferença já conseguiu mudar completamente o resultado das respostas. E isso é a contribuição que ele dá para a gente entender um pouco mais sobre replicabilidade em ciência. Ótimo, aí o que nós estamos aprendendo com o Goldstein? Como ele mesmo diz, muitas vezes achamos determinado padrão ao analisarmos os dados e os resultados, mas, ao mudarmos um pequeno detalhe, o padrão se inverte. Isso é um grande problema. E aí, estudando mais sobre o assunto, o que ele traz para a gente no artigo? Pegam aí 2 anos de uma revista científica e procuraram gráficos onde a variável que é estudada, contínua, ela é analisada apenas em 2 pontos. Então, eles veem uma série de análises que é feita dessa maneira. É como se fosse aquele experimento sem a outra pessoa verificar se a quantidade de quadradinhos dá o mesmo resultado ou não. E aí eles viram que os projetos de poucos níveis, eles não são uma coisa anormal, eles são a regra na ciência de comportamento. É quase o que todo mundo faz, é isso, é pegar uma variável, estudar ela em 2 momentos e ver o que dá de resultado. Claro, não é todo estudo que faz isso, tem muitos estudos que usam mais variáveis, mas ele viu que a maioria é isso. Então, se não espalharmos e testarmos outros valores desse tipo de variável, a gente pode estar cometendo erros. A gente pode estar divulgando uma coisa como sendo uma regra de bolso, como a gente estuda em economia comportamental, um conceito que vai se repetir em todas as áreas, e acaba não sendo isso. Aqui nós podemos ver que o aprendizado que nos quer passar é que é importante testar mesmo. A gente tem que sempre ter noção de quando estudamos algo tão complexo quanto o comportamento, que nós temos são evidências, e que é importante sempre testá-las o máximo possível para descobrir se aquilo se repete todas as vezes, ou se às vezes uma mudança no contexto muda tudo. Outra história que o artigo nos conta para falar sobre a crise da replicabilidade é a seguinte: se você perguntar às pessoas sobre o que elas acham mais satisfatório para a aposentadoria delas, ser um montante fixo de dinheiro, em que é um depósito simplesmente, ou então uma anuidade em que ela vai recebendo mensalmente, as pessoas tendem a querer um montante fixo, por lhe parecer mais satisfatório. Dando números a esse exemplo, seria algo do tipo: as pessoas tendem a dizer que o montante fixo de 100 mil reais parece mais satisfatório do que 500 reais por mês até o resto da vida dela. Correto? Até para mim. Eu acharia mais interessante ganhar logo os 100 mil reais e já fazer uma coisa com isso agora do que ficar ganhando 500 por mês. Só que, quando a gente faz essa pergunta com valores maiores, mais dinheiro, ela se inverte completamente. É o seguinte: se você fez essa pergunta aí, eu vou fazer para você agora. 8 mil reais por mês pro resto da sua vida é mais adequado do que um montante fixo, ou seja, um depósito de 1,6 milhão? Para muita gente,
para a maioria das pessoas, como já foi testado aqui pelo artigo, esse 8 mil por mês é mais adequado do que esse valor de 1,6 milhão num depósito só. Então, se a pessoa faz o estudo só naquele primeiro caso, dando valores que deram, 100 mil num depósito só, ou então R$ 500 por mês, ela vai descobrir que, olha, as pessoas preferem um valor grande de uma vez só. E ela pode acabar achando que isso acontece sempre. Então, conforme você vai testando outras possibilidades do contexto, das alternativas, dos valores, você vai descobrindo algumas coisas novas, como por exemplo isso. Olha, e esse comportamento se inverte quando os valores ficam muito altos. Então, o que acontece aí com essa ideia de que as pessoas vão sempre preferir pelo valor no depósito só mais alto? Ela deixa de existir. Ou ao menos a gente entende que ela só existe em um contexto em que o valor mensal não parece um ganho muito grande para a pessoa que está sendo perguntada. Inclusive, o que a gente está vendo e o que é dito no artigo é que tudo acaba dependendo mais da pessoa que está sendo perguntada do que de fato o valor monetário que ela está sendo oferecida. Por isso que é tão legal estudar economia comportamental. Você entende a importância do indivíduo no processo e na ciência. Então nós temos dois estudos, dois testes, duas histórias sendo contadas nesse artigo para explicar essa crise da replicabilidade. Um deles são aqueles testes com os quadrinhos que são preenchidos, em que os achados que foram obtidos no estudo, eles acabam se invertendo dependendo da quantidade de quadrinhos que aparece preenchida para a pessoa que está sendo testada. E também tem a pergunta sobre ganhar um valor mensal pequeno ou um único depósito grande, que também teve seus resultados invertidos dependendo das quantias de dinheiro. Beleza? Isso dialoga diretamente com uma teoria da economia comportamental, que é a teoria dos prospectos ou a teoria da perspectiva. Estudo do Kahneman, que é um dos principais nomes da economia comportamental, e essa teoria já foi postulada por ele tem muito tempo, foi de 79, e segundo ela, os valores de preferência são atribuídos a ganhos e a perdas, ao invés do resultado final de alguma coisa. Então não é o dinheiro em si que muitas vezes é o impactante para você fazer um modelo, para você entender como que funciona uma população. É muito mais impactante para o indivíduo e para esse tipo de pesquisador o quanto que a percepção de perda e de ganho para a pessoa, o que é algo muito mais complexo do que um número, que seria o valor. Por que isso acontece? Porque o ser humano ele trabalha com referências. Como é que eu sei se uma pessoa é alta? Depende da média da altura do ambiente que ela está. Algumas pessoas aqui do Brasil que são consideradas com altura mediana, se forem para um país que só tem pessoas muito baixas, elas vão ser consideradas altas lá. Então muda-se a qualificação dela de acordo com o contexto, porque há uma mudança de referência. Como que você sabe que a mensalidade que você paga é alta ou baixa? Com base em referência de outras mensalidades, de outros serviços que você contratou, do quanto que seus amigos e conhecidos pagam por serviços semelhantes, assim que você sabe se está alto ou se está baixo. Porque, afinal, ninguém faz um cálculo, isso não existe na vida real, na vida como ela é. As pessoas, o consumidor, ele não calcula, olha, esse custo tem tal estrutura que deve custar tanto, o funcionário teve que estudar tantos anos para conseguir estar fazendo aqui a aula, então isso aqui é o quanto que ele vale, então calculando o salário, vezes sei lá o que, para o preço adequado do custo deveria ser tanto. Não, cara, não é assim que funciona. As pessoas não têm tempo e às vezes não têm nem a possibilidade de conseguir inferir esses valores para fazer um cálculo. A vida como ela é como a pessoa usa referência. Ela sabe que aquela mensalidade é cara ou barata de acordo com outros que ela pesquisou. Apenas. Beleza, e agora? O Goldstein escreveu, falou sobre a crise aí da replicabilidade na ciência comportamental. E aí, acabou? Não tem jeito? Não tem o que fazer? O que a gente faz? Bem, em determinado momento lá do artigo dele, ele escreve sobre um plano de redução de decepção em 3 etapas. E ele explica que as coisas que ele faz antes de colocar uma intervenção com base em ciência comportamental, na prática, ele segue 3 passos, 3 etapas. A primeira delas é: não deixe de realizar um experimento. E ele comenta que muitas vezes ele tem vontade de aplicar algum tipo de intervenção comportamental com base na intuição dele, nas experiências que ele teve passadas, no estudo que ele teve ao longo dos anos, mas o ideal não é esse. É sempre fazer um experimento, não importa qual seja o cenário, segundo ele. E ele dá exemplos. Tem um estudo que ele menciona de um colega dele da Microsoft que diz que de 60% a 90% dos testes AB, que é um teste muito conhecido na área do marketing e publicidade,
eles falham ao tentar melhorar as métricas para o objetivo que eles foram criados. Então, eles acabam não sendo úteis, de 60% a 90%. Então, em todos os casos, foi mais da metade dos testes AB realizados não levam a lugar nenhum. Portanto, é sempre melhor você fazer um experimento que seja mais robusto para você conseguir saber se está indo para o caminho certo ou não. E ele até menciona que com isso a gente vê que a maioria das boas ideias não move uma agulha. Porque esses testes AB, essas intuições, são normalmente boas ideias. Não é uma coisa meio maluca que é feita. Não, geralmente é uma sala de reunião com várias pessoas competentes, escutam várias ideias e eles saem de lá com uma boa ideia. Mas nem sempre essa ideia é capaz de mover uma agulha, ela não consegue fazer nada. E aí ele fala que então não deixe de iniciar uma intervenção com algum tipo de teste para você evitar isso e saber sempre o caminho que está indo está te levando a um lugar bom de verdade. Não é só a sua intuição e ego sendo contemplados. Segunda etapa é faça algumas replicações conceituais online dos resultados do laboratório publicados. Então, antes de você fazer a intervenção, dado que os conceitos que você achou no seu experimento ou então nos seus estudos, o ideal é que seja experimento, né? Segunda etapa 1, você tenta criar de alguma forma criativa algum design que pegue esse conceito que você descobriu ou então algum conceito que foi importante para o seu experimento e testa ele no mundo real de alguma forma rápida, barata e dá dica de ser online. Ele até menciona o exemplo que uma vez para ele tentar ver o conceito, o achado do experimento que ele tinha feito no passado sobre o quanto que as pessoas ficam irritadas vendo anúncios, propagandas irritantes em sites, ele fez rapidamente um site com layout para ver quanto tempo as pessoas ficavam lá e não desistiam de interagir no site por causa do layout chato, do anúncio chato. Terceira etapa, faça um estudo piloto no campo. Então ele fala que ele sempre, no final, antes de fazer a intervenção, ele faz um piloto, que geralmente deve ser uma intervenção, só que muito mais barata, mais ágil, com menos gente, para você ver também e conseguir aqueles erros iniciais que toda pesquisa acaba tendo. Ele até menciona para escrever e até publicar os resultados desse piloto, para já mostrar as pessoas interessadas, já receber críticas, absorver e crescer. Essas etapas que o Goldstein escreveu, que ele fala que ele faz, elas têm algum sentido, muitas delas são boas. Essa do piloto, sempre que eu posso, eu de fato faço quando eu vou criar um questionário ou então algum tipo de intervenção. Eu pego algumas pessoas para já testar. Em questionário isso é muito comum e até essencial. Quando você monta o seu questionário lá pela primeira vez, você pega pelo menos umas 10 pessoas que não vão fazer parte do seu grupo amostral e pede para elas responderem, para você já ver como é que vão vir os dados e se vai ser possível analisar da maneira que você planejou. Já pede para elas criticarem, mencionarem alguma pergunta que ficou confuso, que elas perderam mais tempo. E aí isso realmente traz muito conhecimento e diminui muito a margem de erro da sua pesquisa. Mas, bem, dito isso, existe um problema aí dessas etapas que elas me parecem vir de alguém que tem muito recurso e muito tempo para conseguir fazer sempre um experimento, para conseguir fazer sempre um piloto, para não usar a intuição. E assim, não é muito a vida como ela é na realidade. Talvez para pessoas que trabalham como pesquisadores universitários, talvez haja um pouco mais de tempo, mas para pessoas que trabalham em instituições que fazem pesquisa e realizam intervenções, ainda mais em políticas públicas, existe uma questão de tempo que é muito complicada. Então, consigo pensar em poucos projetos que eu já participei ou que eu já li sobre, que são da políticas públicas ou então são empresariais, que a pessoa teria tanto tempo assim, são tipo os 10%, geralmente são dos projetos que existem, que são criados, uns 10% você consegue ter tempo para conseguir fazer todas essas etapas aí. E também recurso. E eu falo isso com segurança de serem etapas complicadas que pouquíssimas pessoas no mundo, instituições do mundo são capazes de seguir à risca, que ele mesmo, no artigo, quando termina de escrever as etapas, ele escreve: "Você pode estar irritado comigo agora. Pensando que sim, é ótimo explorar mais níveis, mas como podemos fazer isso com fundos limitados, com recursos limitados?" Esta é uma preocupação válida. E ele tenta dar algumas soluções para quem não tem recurso para fazer todas as etapas aí, seja recurso de tempo ou recurso financeiro mesmo. E ele menciona fazer grupos de assuntos online para permitir a coleta de dados a um custo menor do que seria. Ele basicamente dá soluções envolvendo a tecnologia, a internet, as possibilidades.
fazer pesquisadores de várias instituições colaborarem virtualmente. Mas assim, é muito complicado gerir isso. São possíveis soluções, mas não são soluções simples. São soluções também complexas. Então, seguir essas etapas aí, a gente pode tratá-las como um ideal dos mundos, que realmente fazem sentido e provavelmente vão trazer muito mais robustez aos seus resultados. Só que ainda assim é importante não tirar o louvor e não tirar o apreço por estudos que não conseguiram fazer todas essas etapas aí, não conseguiram seguir todos esses passos por questões de recurso de tempo, recurso financeiro, pois a maioria das intervenções feitas em grandes populações no mundo real vão acabar sofrendo com isso. Vai ter pouco dinheiro para ser investido e vai ter que ter prazo. Então é difícil conseguir seguir elas. Mas é um ótimo artigo, gostei.